Graça e paz. Vamos, pela graça de Deus, continuar as nossas meditações, as nossas leituras que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje vamos ficar com Romanos capítulo 4, versículos 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que Deus revele esta verdade ao nosso coração. O texto diz que Jesus Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação, ou para a nossa justificação. Nós já vimos aqui anteriormente que Deus justifica o pecador. Já vimos sobre a justificação de Deus. As Escrituras destacam 3 recursos divinos pelos quais Deus justifica um pecador: o sangue de Cristo derramado na cruz em favor do pecador. O sangue justifica o pecador dos seus pecados dantes cometidos. O sangue do Senhor nos lavou, nos limpou de todos os nossos pecados. Assim, Deus nos justifica do pecado pregresso. Mas a justificação de Deus não para aí. Ela continua. Continua na morte de Cristo e a nossa morte com Cristo. Jesus prometeu atrair-nos a si quando do levantamento do seu corpo pregado na cruz. A cruz foi deitada ao solo, em seguida o crucificaram, pregando-o nela. Então, nesse momento se deu o levantamento de Jesus sobre a cruz. E nesse ato, Cristo atraiu-nos a si, conforme havia dito. Portanto, em Cristo nós morremos para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7 diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. A justificação aqui é do que somos e não do que fazemos. Deus coloca no lugar da vida de pecado, da vida pecadora, uma condição justa, mas pela morte com Cristo. Mas não terminou. Chegamos agora na ressurreição de Cristo, e é importante
importante dizer: chegamos à nossa ressurreição com Cristo, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. É o texto que vamos analisar agora. Cristo ressuscitou para nossa justificação. Irmãos, a ressurreição de Cristo é o ponto culminante da justificação de Deus. Como que Cristo nos justifica pela sua ressurreição? Ressuscitando-nos juntamente com Ele em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esta vida nova que vem da ressurreição é Cristo mesmo em nós. É Cristo vivendo em nós a sua vida justa, vida de retidão. Esta é a condição justa que Deus colocou em nós pela nossa ressurreição juntamente com Cristo. Cantamos agora há pouco um lindíssimo hino que se expressa assim em relação a Jesus Cristo. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Mas você não pode parar aqui. Você precisa crer também que ressurgiu. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ressurgir. Ressurgir também, aleluia, ressurgir. Ressuscitou com poder. Eu creio que o Senhor ressuscitou com poder, mas eu creio que ressuscitei. Ressuscitou, ressuscitei. Ressuscitou, ressuscitei. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vê? Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Você crê na ressurreição de Cristo? Você crê que Ele ressuscitou? E você crê nesse nos ressuscitou? Você está nesse nos? É importante crer nesse nos ressuscitou juntamente com Cristo. Eu creio que o Senhor ressuscitou, mas também creio que estou ressuscitado no Senhor, com o Senhor, com Cristo. E a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim, porque Ele só pode estar em mim a partir da minha ressurreição com Ele. Agora Cristo vive em mim. Deus nos ressuscitou com Cristo, é o que diz a palavra de Deus. Preste atenção. Este texto
está anunciando não apenas a ressurreição de Cristo, mas também a nossa ressurreição em Cristo, a minha ressurreição em Cristo. Estamos ressuscitados em Cristo, espiritualmente falando. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo estão colocadas por Deus nas Escrituras num conteúdo para ser experimentado por cada um de nós pela fé na palavra de Deus. Colossenses 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nele quem? Cristo, na pessoa dele, porque ele nos colocou nele, lá na cruz. E aqui diz, nele também. Outra coisa que você precisa prestar atenção, nesse também aqui, diz respeito a mim, a todos nós. Nele também, porque não foi só ele, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitou juntamente com o Senhor. Então, irmãos, notamos que quando chega a época da Páscoa, o povo, aqui a maioria, comemora a ressurreição de Cristo meramente em termos históricos. Tudo se resume mesmo numa lembrança comemorativa. Mas a ressurreição de Jesus Cristo não pode ser apenas uma referência histórica, uma lembrança. Nós precisamos conhecer a nossa história com a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo está colocada nas Escrituras para servir de experiência a cada cristão que crê. Se você crê que Cristo ressuscitou, mas não crê a sua ressurreição em Cristo, isto não salva você. É preciso crer a nossa união com Cristo, a nossa identificação com Cristo na sua ressurreição. Se você não se considera pela fé na palavra de Deus, no poder de Deus, um ressuscitado com Cristo, então você é um incrédulo. Você é um incrédulo. Todas as vezes que você confessa verdadeiramente, de coração, verdadeiramente, que está crucificado com Cristo e Cristo vive em você, a luz que é Ele, brilha dentro de você e através de você. Cristo dentro de mim, sendo meu tudo, fazendo tudo por mim e vivendo em mim o tudo que Ele é. Tudo que eu preciso é crer. Crer e celebrar todos os dias a ressurreição de Cristo. Todos os dias a ressurreição de Cristo
e a minha ressurreição com Ele. Que o Espírito Santo lhe dê a convicção da sua morte com Cristo e da sua ressurreição com Cristo. Que seja assim com você. Esse é o meu desejo. Então, é assim que Deus nos justifica pela ressurreição do Senhor. Cristo é a minha justiça. Você tem justiça? Eu não. A minha justiça não presta. A minha justiça é Cristo. A minha retidão é Cristo. A minha moral é Cristo. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quem que vai guiar você e eu? Pela vereda da justiça? Pela trilha da justiça? É o Senhor, porque Ele está em nós vivendo. Isto aqui não é o Senhor nos mostrando o caminho da retidão. Você quer que o Senhor lhe mostre o caminho da retidão? Para você andar nele? Não é o que o texto está dizendo? Não é o Senhor mostrando a nós o caminho da retidão? Mas é Ele mesmo vivendo em nós, nos levando pela vereda da justiça. É Ele vivendo em nós a vida de justiça e de retidão. É Ele em nós, irmãos, nos guiando pela vereda da justiça. Se você não está na vereda da justiça, em qual vereda você está então? Você está na vereda do pecado. E aí eu vou lhe dizer, não é Ele que está lhe guiando. Não é Ele. É você mesmo. É o diabo. Eu gosto de uma expressão do profeta hebreu, Jeremias, quando ele diz: o Senhor, justiça nossa. Eu também digo: o Senhor, minha justiça, porque morreu por mim na cruz, me fez morrer com Ele, ressuscitou para viver em mim a sua vida de retidão. Então, tanto a morte como a ressurreição do Senhor são experiências compartilhadas conosco. Atos capítulo 4, versículos de 1 a 3. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Esse texto relata que Pedro, o apóstolo Pedro e João, foram presos pelos sacerdotes e pelo chefe da força policial envolvida com a religião e também pelos saduceus. Quem eram os saduceus? Um grupo oposto aos fariseus, que não criam na ressurreição
Eles não criam na ressurreição. A mensagem de Pedro e João foi mal recebida pelo pessoal. E o pessoal, de acordo com o texto, ficou ressentido, amargurado, azedo. A ponto de prender os dois apóstolos. A mensagem magoou profundamente o pessoal. E eles ficaram doidos, furiosos e prenderam Pedro e João. O texto diz que, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem, preste muita atenção aqui, em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os no cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. O que magoou tanto? Os saduceus, porque não acreditavam em ressurreição. Os sacerdotes participaram da crucificação de Jesus, não queriam nada com Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o que estava sendo anunciado. Eu chamo a atenção de vocês para isso. Doendo-se muito, aqui é uma outra tradução, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Você vê, aqui está sendo anunciada uma ressurreição compartilhada, porque não é apenas a ressurreição de Jesus, mas a ressurreição em Jesus, a sua e a minha. A ênfase dos apóstolos estava na nossa ressurreição em Jesus. Só está crendo de fato em Jesus quem admite a sua união íntima com Ele. Deus Pai é o autor da ressurreição. O Espírito Santo é o agente, porque foi lá. Jesus é o paciente, porque Ele foi ressuscitado. E nós somos os participantes. Pense bem. Jesus, no fundo daquela sepultura, morto. E você também, lá no fundo da sepultura, com o seu Salvador, porque Ele atraiu você. E o Espírito Santo chegou lá, no fundo daquela sepultura, e encontrou o Senhor e o ressuscitou. E você também foi ressuscitado com o Senhor. O Espírito
transmite a vida a Jesus, e esta vida que Jesus Cristo recebeu do Espírito Santo, Ele, o Senhor, repartiu com você, repartiu comigo. Mas é preciso crer neste fato. A ressurreição de Cristo, então, como eu já disse, está colocada nas Escrituras para servir de experiência para cada cristão verdadeiro. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É preciso sair da mera referência histórica e entrar para a experiência pessoal com Cristo na ressurreição. Paulo estava interessado em conhecer o Senhor e conhecer o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição de Jesus é a sua vida manifesta em nós. Como experimentar esta vida de Cristo? Através da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. A ressurreição de Cristo é o maior evento do universo e também a experiência mais fantástica que uma pessoa pode experimentar. Cristo ressuscitou não para estar ao meu lado, não para estar ao seu lado. Cristo ressuscitou para estar em mim, em você, para viver em nós. Portanto, estamos seguros e muito bem atendidos, porque cremos que Ele ressuscitou, está à direita do Pai, mas também está em nós, vivendo em nós a sua vida. Portanto, irmãos, não precisamos de mais nada na nossa vida espiritual além dele. Eu creio assim. O que eu preciso mais na minha vida espiritual além de Cristo? Eu não preciso de mais nada, porque Ele é tudo. Ou precisamos? Lembre-se, irmãos, que a morte e ressurreição de Jesus Cristo, não são fatos isolados da nossa vida, mas são experiências compartilhadas com a gente. Irmãos, em torno da ressurreição de Cristo, há uma grande arquibancada, onde muitos estão sentados como espectadores, mas não são participantes. O espectador não experimenta o poder da ressurreição de Cristo. O participante, sim. Você é o quê? O que você é? Você assiste? Ou você é participante? Você é um assistente ou um ressurreto juntamente com Cristo? Agora, irmãos, o esforço de Satanás, porque Satanás é esforçado, ele não é preguiçoso, não. Ele não faz corpo mole, não. O esforço de Satanás é para deixar a morte e a ressurreição com Cristo
isoladas da experiência das pessoas. Todo o valor da nossa fé com a palavra de Deus está fundamentada na ressurreição de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa atração lá na cruz teria sido vã. A nossa morte com ele teria sido uma tragédia. A nossa ressurreição, sem a dele, não se daria. E o nosso cristianismo não teria valor algum. Eu sei disso. Os irmãos sabem disso. E Satanás sabe disso. O espírito do anticristo que está no mundo sabe disso. Daí a razão desse espírito do anticristo ter trabalhado tanto contra a ressurreição do Senhor. Primeiro, tentaram impedir a ressurreição de Jesus Cristo. Tentaram impedir que a ressurreição do Senhor acontecesse, através do selo na pedra e da guarda que foi escalada para guardar o túmulo de Jesus. A finalidade era não deixar ele sair dali, mas não adiantou nada. Sabe por que não adiantou nada? Porque nada e ninguém pode tomar providência contra o poder de Deus. Como é que se toma providência contra o poder de Deus? Não tem jeito. Depois, eles tentaram uma versão paga para dizer que os discípulos foram de noite e roubaram o corpo de Jesus enquanto os soldados dormiam. Essa é a versão paga. Mas essa versão falsificada acabou sendo uma prova da ressurreição de Cristo. Mais adiante, tentaram colocar a ressurreição de Cristo numa prateleira de coisas passadas. Ele ressuscitou, mas é coisa passada. É uma questão de museu. Segunda carta a Timóteo 2,18. Vamos ouvir a sua versão, depois eu vou ler aqui também. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Desviar da fé, dizendo que a ressurreição já se realizou. Eu gosto desta versão aqui que diz que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada, e assim perverteram a fé de alguns. Mostra aqui que os pregadores, aqueles pregadores, anunciavam a ressurreição de Cristo, dando-lhe um cunho relativo e sem valor. A ênfase deles era numa ressurreição já passada.
o sentido de ressurreição já passada é que a ressurreição já caiu da moda, já saiu da moda, já passou. Só serve mesmo para museu. Então, a ressurreição de Cristo era vista como um monumento histórico do cristianismo. Será que não é isso que está acontecendo, irmãos? Quer dizer, aconteceu, mas ficou lá no passado. E com isso, ela não tem nenhum valor, porque ficou lá no passado. Ela não tem nenhum valor para nós. É a mesma coisa de você ouvir falar de uma comida muito saborosa que se fazia há 2000 anos passados. Que gosto tem? Que gosto tem? Qual é o sabor? Não tem. Dizem os pregadores e palestrantes: Jesus Cristo ressuscitou. Sim, ressuscitou. Mas onde está esse fato? Lá no passado? Ou está em mim? É presente e atual? Está lá no passado. Se está lá no passado, nós não podemos ir lá e tirar um pedaço desse fato para dele usufruirmos. Máquina do tempo é só no filme mesmo. Voltar ao tempo. Agora, por favor, você vai abrir bem os seus ouvidos, tá? Por favor. E deixar de se distrair com as laterais, viu? Coisa aí no banco. Por favor, para de se distrair. E também com as coisas lá de fora, viu? Que está na sua cabeça e que você está ouvindo o barulho. Por favor, preste atenção no que vou lhe dizer agora. A ressurreição de Cristo não é um caso do passado. A ressurreição de Cristo é uma verdade presente, atual, na experiência de quem crê. Está colocada para servir de experiência a cada cristão verdadeiro. A ressurreição de Cristo precisa ser a nossa experiência pessoal, aqui e agora. A ressurreição de Cristo é uma experiência, é um fato atual. Irmãos, a ressurreição de Cristo é um fato atual na nossa experiência. A ressurreição de Cristo é mais atual do que a última notícia que você ouviu hoje. Ela está na minha experiência. Todos nós precisamos chegar a essa maravilhosa experiência com a ressurreição de Cristo. É preciso despertar para essa verdade da palavra de Deus, crer e atualizar-se com ela. Não é mera referência histórica, é uma experiência atual que muda tudo, Agora, o esforço de Satanás é deixar isso de lado. Jesus Cristo foi tirado do fundo da sepultura e colocado no ponto mais alto que se pode pensar, à direita do Pai. Ele não ressuscitou para ser um mero sobrevivente.
mas para assumir o máximo, que é a direita de Deus Pai, reinando no céu e na terra com todo o poder. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Você precisa saber que você está ressuscitado com Cristo, e que o Cristo que está à direita do Pai com todo o poder também está em você. Está em você. Cristo em nós. Você acha que tem alguma força capaz de vencer esse potencial que está em nós? Atos, capítulo 4, versículo 33. Estamos terminando. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Testemunho da ressurreição. Testemunho da ressurreição com poder. O testemunho da ressurreição significa que morri com Cristo, ressuscitei com Cristo e agora Cristo vive em mim. Porque para ressuscitar tem que morrer primeiro. Esse é o testemunho que precisamos levantar diante do povo, irmãos, do mundo. É a pregação. Eu só admito esse testemunho porque só Ele morreu e ressuscitou. E só a morte e ressurreição de Cristo e a nossa morte com Ele transforma tudo, muda tudo, regenera e salva. Só o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer tudo novo por meio da sua morte e ressurreição. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então vi um novo céu, uma nova terra. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. Irmãos, isso aqui não é mudar de estilo de vida. Eu mudei de estilo de vida, e daí? Não resolve nada. Não é mudar de estilo de vida, é mudar de vida mesmo. É mudança de vida. A nova criatura, a nova criação, tem uma orientação nova. Agora acha-se orientada para Jesus Cristo, com os ideais mais elevados da vida cristã. Além disso, a nova criatura está sob nova direção. Mas é muito mais de que uma mudança de liderança ou gestão, de gerência. É não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, cuida de mim, toma conta de mim. Ele é o Deus Altíssimo que por mim tudo executa. Há também uma motivação nova. Agora, a sua motivação é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o motivo mais elevado possível para a nova criatura em Cristo. A nova criatura é inspirada e ativada por essa motivação, a vontade de Deus. Eu quero a vontade de Deus, estar dentro da vontade de Deus. As emoções também são novas, diferentes, inundam o coração da nova criatura.
e as práticas pecaminosas não são mais atrativas, mas detestáveis. Só Cristo para fazer com a sua morte e ressurreição uma mudança tão grande. Só Cristo, só Jesus Cristo para trazer com a sua morte e ressurreição justiça e justificação, libertação, salvação, felicidade verdadeira, satisfação, santidade, paz e amor. Só Ele.